Graça no Senhor Jesus. Gostaria de compartilhar o texto do Salmo 25, versículo 8 e 9, que diz assim: Bom e reto é o Senhor. Por isso aponta o caminho aos pecadores, guia os humildes na justiça e ensina aos mansos o seu caminho. Esse texto nos diz, porque Deus é bom e também reto, ele traz algumas coisas para nós como benefício. É interessante, todas as características de Deus só nos agracia, nos abençoa, porque nós temos um Deus maravilhoso, um Deus que olha para nós, que nos ama e que quer o melhor para nós. E ele coloca três coisas aqui que Deus nos dá. Primeiro, ele aponta o caminho aos pecadores. Na realidade, ele aponta o caminho de todos nós, porque todos nós somos pecadores, todos nós falhamos, todos nós erramos. E mesmo errados, mas com o perdão de Deus, Deus não deixa de mostrar o seu caminho para nós. Isso é fantástico. Muitas vezes, quando nós erramos nesse mundo, as pessoas nos abandonam. As pessoas não estão nem aí para nós. Mas o nosso Deus, ele age de uma maneira diferente. Apesar dos nossos pecados, Deus não desiste de nós. Deus não desiste de você, apesar dos seus erros, apesar das suas falhas. Por isso o texto diz aqui que ele aponta o caminho. Que caminho é esse? O caminho da cruz. Pecadores precisam do perdão. Pecadores precisam da purificação. E Deus aponta o caminho da cruz, aponta o caminho do sacrifício de Jesus. Porque só o sacrifício de Jesus nos traz o perdão dos nossos pecados. E isso é graça de Deus. Quanto mais nós acumulamos pecado, mais o nosso ser entra em um estado de desespero espiritual. A gente entra em estado de abalo, a gente entra em estado de sofrimento. Davi mesmo fala sobre isso, falando que até os seus ossos pecaram por causa do seu pecado. E é esse Deus que é reto e bom, esse Deus, ele nos aponta o caminho para a cruz. Então vá até a cruz, peça perdão, lave-se no sangue de Jesus e você voltará de lá melhor. Mas em segundo lugar, porque Deus é bom e reto, diz aqui o texto que ele guia os humildes na justiça. Estamos vivendo hoje uma crise muito grande de justiça. Aqueles que deveriam fazer justiça, às vezes não estão fazendo. E eu falo no campo secular, no campo de juízes, no campo de pessoas que têm possibilidade de fazer a justiça, no campo de advogados. Muitas vezes nós temos visto que presos que fizeram mal são livres e libertos. E às vezes, sem sombra de dúvida, a gente sabe que por trás disso existe dinheiro para libertá-los. Mas esse texto aqui nos diz que o Deus que é reto e o Deus que é bom, ele nos guia naquilo que é justo. E isso é fantástico, Deus nos guiar naquilo que é justo, naquilo que é certo. É a gente também permitir isso, esse guiar, esse direcionar, esse nos conduzir em justiça. Porque quem faz a justiça se sente bem, sente paz. Quem faz a injustiça não dorme nem bem, porque não tem paz dentro de si, não tem paz na sua consciência, não tem paz com os outros e não tem paz com Deus. Mas em terceiro lugar, porque Deus é bom e Deus é reto, diz aqui que ele ensina aos mansos o seu caminho.
Quem é manso, ou seja, controlado, quem não usa das palavras para machucar as pessoas, quem procura fazer o bem, Deus diz aqui que Ele ensina aos mansos o seu caminho. Deus ensina o caminho dele àqueles que são mansos. Deus nos ensina as maravilhas dos céus. Deus nos conduz para que nós encontremos os favos de mel da graça de Deus. Ele nos conduz até as fontes das águas vivas. Ele nos conduz até o Monte Sião, o monte de Deus. Ele nos conduz na glória, na graça e nas benevolências dele. Portanto, quero concluir dizendo, olha como Deus é bom. Olha como Deus é reto. Porque Ele sempre busca nos abençoar, mostrando o caminho aos pecadores, guiando os humildes na justiça e ensinando aos mansos o seu caminho. Louvado seja Deus por isso. Nós temos só que agradecer que Deus é bom e porque Deus é reto. Um grande abraço, Deus te abençoe. Amém.